Olá, aluno e aluna do Estratégia Concursos. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de administração aqui do Estratégia. A gente está falando de administração de recursos materiais, tá bom? Dentro de administração de materiais, qual que é o tema hoje? Classificação de materiais. Tema que cai bastante em prova, um tema introdutório ainda em administração de materiais. Dentro dele a gente vai falar dos sistemas de classificação. Isso é mais raro aparecer em prova. E esse bloco aqui é bem curtinho. Também a gente vai ver aqui coisas muito específicas, são 4 tipos de... Aliás, são 4 princípios, né, que os sistemas de classificação usam. A gente vai ver isso especificamente porque vira e mexe tem pergunta muito específica sobre esse tema. É raro, mas vale a pena a gente passar por aqui, tá? Inclusive na literatura não é todo mundo que cita isso. Vamos lá. Quais são os princípios de classificação? Um tema menos cobrado em prova, como eu acabei de falar, mas a gente não está livre de encontrar, né? Francisquini e Gurgel, justamente quando você vai para a literatura para esses dois autores, que são bastante respeitados em administração de materiais, tem muita coisa que banca atrás desses dois autores, Francisquini e Gurgel, e isso está classicamente colocado nas obras dele. São observados basicamente 4 princípios dentro de um sistema de classificação de materiais. São esses aqui que você está vendo. Deixa eu botar na tela. Aí, esses nomes não são nada intuitivos, então você vai ter que tentar entender. Se não der certo, aí decora, não tem outro jeito. Os 2 princípios arbitrários, tá? O comum e o princípio arbitrário fichado, a gente vai falar deles já já. O princípio simbólico e o princípio dos números de projeto. É assim mesmo, tá? É um nome complicado, mas esse aqui é o mais fácil porque você vai ver que a característica dele é muito particular, então você vai entender. Então, esse aqui é o mais cobrado, o princípio arbitrário, justamente porque ele tem 2. E aí a banca tenta fazer a confusão. Mas é arbitrário fichado, simbólico e o de números, dos números de projeto, tá bom? Vamos ver cada um deles. Espera aí que eu pulei uma aqui. Princípio arbitrário, gente. Veja o que é o princípio arbitrário, o que é? A arbitrariedade é justamente aquela coisa meio sem critério, né? E o que é o princípio arbitrário? É quando o material vai entrando, tá? Nos dois. O material vai entrando e conforme ele entra pela ordem de chegada, você vai atribuindo a ele números. Simples assim. O princípio arbitrário puro, que está lá em cima, eu vou ler com você. Veja lá. Ó. Os itens de material são codificados de maneira sequencial à medida que vão entrando no estoque. Tá? Chegou no almoxarifado lá, põe um número. Chegou 1, agora chegou 2, agora chegou 3, agora chegou 4, agora chegou 5. Chegou 6. Aí você fala, ué, mas o 6 é tão parecido com 1? Será que não devia um ser o 1.1, o outro 1.2, por exemplo? Não. Se chegou em 6º lugar, ele vai chamar 6 e paciência. E o 7, você não tem lógica no agrupamento. Lembra quando a gente falou de classificação? Que o objetivo de classificação é você aglutinar materiais com características semelhantes. O processo arbitrário quase que ignora isso. O que importa é a ordem de chegada, independente de característica, independente de semelhança. Ele, aliás, não captura nada. Deixa eu terminar de ler com vocês ali. Ó. Os itens de material são codificados de maneira sequencial à medida que vão entrando no estoque. A grande desvantagem dessa forma de sistema é o fato de não permitir nenhuma forma de identidade entre itens de material da mesma natureza, como, por exemplo, 2 luminárias, 2 motores, 2 qualquer coisa. São aglutinados com base apenas na ordem de chegada. Então, como é que você vai aglutinar? Você vai aglutinar os que chegaram primeiro. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 foram os 5 primeiros a entrar, vão ficar provavelmente juntos ali num grupo, pelo menos na numeração, vão ficar próximos. Mas eles não precisam necessariamente ter nenhuma característica comum, né? Então, veja que quase que despreza uma das definições clássicas da classificação. O princípio arbitrário fichado, ele é muito parecido. A codificação é sequencial também, assim como no princípio arbitrário, só que agora você tem a associação das características a um arquivo, tá? E o que você põe nesse arquivo? Pelo menos você põe lá as informações detalhadas dos itens, tá? Então, embora você arbitrariamente vá colocando os itens lá também na codificação sequencial, ou seja, na ordem de chegada, você ao menos aqui, você vai registrando as características do item, mesmo que você não aglutine os itens por essa semelhança, você as captura, tá? Então, o fichado, pensa que você vai fichar o material ali. Foi fichado na polícia. O que é? Pô, botaram os dados do cara lá, o cara foi fichado já. Esse material ele vai ser fichado também. O que é? Você vai botar num sistema lá o que ele aprontou, né? No caso da polícia. Aqui você vai botar quais são as características dele. Né? Então você vai fichar o documento, o material. Tá certo? Qual que é a diferença? É essa. Na verdade, você faz todo o agrupamento com base na entrada também, é por ordem de chegada. Tá? Então, de novo,
também tem um desvio bom aí em relação ao que a gente falava da classificação. Tá certo? Que mais que você tem? Um outro, princípio simbólico. Aqui se aproxima muito do que a gente o que a gente vai falar, a classificação tradicional, né? Nesse princípio utiliza-se a codificação sob a forma numérica. A forma numérica é sempre a forma mais utilizada, tá? Perguntinha típica. Entre os tipos de classificação, forma, sistema, seja lá como cai a pergunta, às vezes varia. Qual que é? Numérica, alfanumérica, mnemônica, alfabética? Numérica é a principal. Cuidado, a gente vai falar disso mais na frente, né? O aluno vai no código de barras direto. Sempre tem o código de barras, que é o que você está acostumado a ver no supermercado. Você vai lá, código de barras, passa lá, vê o preço. Não é. A mais comum, a mais utilizada é a numérica. Né? O código de barras, embora por trás do código de barras tem o número também. É um sistema alfanumérico, né? Mas ele precisa de uma conversão, uma leitura e uma conversão. E ele não é um sistema tipicamente numérico. Né? Então, o numérico é sempre o mais utilizado. Cuidado com isso. Veja lá, vamos ler aqui. Neste princípio, utiliza-se a codificação sob a forma numérica, como também sob a forma mnemônica, para facilitar a memorização. Tá? Mnemônico, o que é? Você usar símbolos, É ótimo para quem cria. Você cria, você sabe. Quando você faz um X mais uma bolinha em volta, significa alguma coisa. Amanhã você não está trabalhando mais com isso, vem o outro. O outro olha o X e a bolinha em volta, tem a menor ideia do que se trata. Então, esse negócio do mnemônico é muito bom, enquanto é você que criou e você que está cuidando. Depois é infernal. Vamos lá. Outra possibilidade é a codificação alfanumérica. Também. Tem várias formas de codificar. Numérico, alfanumérico, mnemônico, criando a possibilidade de que os códigos guardem identidade entre si. Tá? Não é recomendável para série muito numerosa de itens e deve-se levar em conta as naturais dificuldades do uso da técnica mnemônica. Eu acabei de falar. Os usos da técnica mnemônica têm limitações, né? Complexa para outros que não o próprio criador. Tá? E o alfabético, ou alfanumérico, assim, na hora que você começa a misturar a letra, você acaba trazendo uma limitação, porque a letra termina, né? Quando você usa número, você tem realmente infinitas possibilidades. Por isso que o numérico é mais usado, enfim. Não vamos nem muito a fundo, porque não precisa. O que importa é você saber que o numérico é mais usado, que o alfabético é meio limitado, porque é letra, e assim por diante. E o mnemônico é confuso, porque se um cria e o outro aplica, esse outro tem dificuldade, tá? Esse é o simbólico, esse é o mais comum, o princípio simbólico. Lembra que o número é um símbolo, né? É o mais utilizado, tá? Veja que não tem nada a ver com aquela questão da arbitrariedade que a gente viu lá, nem do simples nem do fichado. Aliás, não é arbitrário simples, não. Eu estou usando simples, puro, etc., só para diferenciar os dois. Um é princípio arbitrário, só. O outro é arbitrário fechado. O simbólico você já entendeu. Veja o dos números de projeto. Deixa eu botar aqui no PowerPoint. Esse é simples de você entender, porque do número de projeto, o que ele faz? Deixa eu voltar para mim para explicar. Ele pega um projeto específico, e tem lá no projeto um monte de material que faz parte daquele projeto. Esses materiais deste projeto específico estão lá codificados para o projeto. E aí você vai codificar com base nos números do projeto. É tão simples quanto isso. Veja a definição. Nesse princípio são utilizados os números dos desenhos de detalhamento do projeto. Então você tem um projeto que tem lá um desenho para detalhar o mesmo projeto, e nesse desenho você tem lá os códigos. Tá? A codificação cobre apenas as partes e materiais integrantes dos projetos específicos. Tá? Então, lembre-se, você tem um projeto, dentro desse projeto você tem lá meia dúzia, às vezes centenas de materiais daquele projeto, às vezes não, muito provavelmente centenas de materiais daquele projeto. Você vai codificar, classificar, só aqueles materiais que fazem parte daquele projeto. E aí o nome não podia ser mais indicativo disso, né? Princípio dos números de projeto. Como esse é muito diferente, raramente cai porque é muito fácil de você perceber. Né? Fazer a correspondência, por exemplo, falou de número de projeto, falou de projeto, evidentemente está falando do número de projeto. Né? Eu sempre chamo a atenção, cuidado. Às vezes, ler o projeto é número de projeto. Só que aí o cara diz lá que para aquele projeto ele estava classificando de acordo com a ordem de chegada. Pronto, não é mais projeto. Aí já é princípio arbitrário. Tá? Então, só cuidado, porque quando a questão é assim muito simples, desconfie. Né? Mas essa realmente, quando cai, eu nunca vi pegadinha desse aí não. Quando cai, realmente é literal. Lembra dos 4? Acabou aqui. Veja que é simples isso aqui. Sistemas de classificação, você tem 4 princípios. O arbitrário e o arbitrário fichado. No arbitrário, a ordem de chegada. No fichado, pelo menos, embora seja a ordem de chegada, você registra, você ficha o material. Você põe as características dele em algum lugar. Aí você tem o simbólico, entre eles o numérico mais utilizado, e o de número de projeto que se restringe ao que está dentro daquele projeto. Questão. São observados basicamente, veja como cai literal. Veja como não tem muita frescura aqui.
São observados basicamente 4 princípios para o estabelecimento de um sistema de classificação de materiais. A nomenclatura está certinha, a VUNESP capricha nas questões. São 4 princípios, que é o termo que se usa mesmo, a própria literatura usa isso, para o estabelecimento de um sistema de classificação, certinho. Cuidado, porque em gestão de materiais, você tem uma bagunçada geral de termos. Então, a gente acabou de ver numa outra questão ali, chamava atributo de qualidade. Ali, eventualmente, você pode falar, são observados, basicamente, 4 atributos para o estabelecimento de um sistema de classificação. E aí, assim, se acontecer, é o que eu sempre digo, não adianta você ficar brigando com a banca no dia da prova. Você está lá na prova e fala, não, mas não é. Isso aqui eu aprendi como princípio, como é que ele... No outro lá, eu aprendi como atributo, como é que ele está cobrando como qualidade, sabe? Não adianta você ficar nessa briga com o enunciado no dia da prova. Hoje tudo bem, enquanto você está estudando tudo bem, depois manda pergunta para mim, o que é, o que não é, eu posso discordar. Vira e mexe tem pergunta que eu não concordo com a solução. Normal, e não é para ficar encucado com isso, enquanto a gente está estudando. Aliás, é ótimo pegar pergunta com erro da banca, porque dá uma baita discussão, e a gente discute o conceito, né? A gente discute a teoria a fundo. E aí é legal, você faz toda aquela reflexão, quando você se deparar com ela na prova, com coisa parecida na prova, você consegue analisar criticamente, lembrando da nossa conversa. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque acontece demais. Aqui está certinho, mas é comum encontrar o uso do termo equivocado, tá? Princípio para estabelecimento de um sistema de classificação de materiais. Assinale a alternativa que apresenta 2. Você sabe que tem 4, né? O arbitrário fichado, certo? A canetinha não está funcionando mais aqui. O arbitrário, agora funcionou. Arbitrário fichado, o numérico, na verdade não é numérico, você tem o simbólico, tá? E aqui dentro dele você tem o numérico, esse aqui é importante, e o de número do projeto, tá? Você tem esses 4. Lembrou disso? É só matar a questão. Assinale a alternativa que apresenta 2. Deixa eu voltar aqui para mim. Até porque o examinador foi bem tranquilo nessa questão. Ele nem está tentando confundir você. Veja lá. Secundário e digital, nada a ver. Produtivo e unilateral, pior ainda. Operativo e genérico. Bilateral e periódico. E arbitrário e simbólico. Muito simples. Tá? Ele veio aqui no arbitrário. O arbitrário puro, né, como a gente chamou, e o simbólico, onde você tem o numérico, tem o alfanumérico, tem todos eles aqui. Então, letra E, questãozinha tranquila. Veja, de novo, isso aqui cai pouco. É muito raro, aliás, cair. Mas veja que a gente está vendo coisas assim, que são relativamente simples. Essa parte de classificação tem muita coisa para memorizar, né? Então, enfim, você tem que... É prático isso aqui, fazer exercício, etc. Porque é simples, mas são mais 4 conceitos que você tem que olhar também dentro de classificação. Aqui a gente está falando dos princípios que regem um sistema de classificação. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Gabarito, letra E, não tem. Finalizei aqui, tá bom? Vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já.